Boa noite, boa noite, boa noite. Desejo que você esteja abençoadamente bem na presença do Senhor. E eu estou aqui com o Espírito Santo para hoje regar essa terra, para poder essa sementinha germinar. E nós estamos no 32º dia de uma reflexão de 40 dias sobre pensando o seu propósito de vida. E hoje o nosso tema é usando o que Deus deu a você. Nós já estamos indo para os capítulos finais para você entender o propósito de Deus para a sua vida. Porque é que eu, você, cada ser humano que está aqui neste planeta, neste momento, nessa geração, está aqui para fazer o quê? Para cumprir com o propósito que Deus tem para cada um de nós. A gente vai fazer o que Deus quer fazer através de mim, através de você, para as pessoas que precisam, que querem, que buscam a sua presença. Então, muito obrigada pela tua presença, por estar aqui ouvindo, se interessando por esse assunto, querendo conhecer um pouco mais, e isso é maravilhosamente bom, porque nós estamos encerrando um ano, e estamos aqui nos preparando na reta final, e queremos, como todo ser humano, quando chega, no final de um ciclo, a gente sempre quer que o próximo seja melhor, que a gente dê conta de fazer algumas coisas que a gente não fez neste. Então hoje é para você se preparar um pouquinho mais. E a nossa reflexão começa, Romanos 12:5, que diz assim: então, desde que estejamos ligados a outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Então, olha, Então, tem todo um contexto. Então, a gente precisa, quem quer clarificar o seu propósito, só precisa ter esse entendimento aqui, um pouco mais claro, Olha, então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. E o que nós somos feitos para ser? O que você é, O que você é constituído. Então, a palavra diz que nós somos constituídos presente de Deus. Então, nós somos sonhados no coração do Pai. Então, o que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Será que é assim mesmo? Então, vamos pensar aqui. Vamos nos aprofundar. Então, Deus merece sempre o melhor de mim e de você. Por quê? Porque Ele nos formou para um propósito e espera que façamos o quê? O máximo com o que recebemos. Então, o Senhor não quer que nós ficamos preocupados ou ambicionamos. Seja bem-vinda, minha irmã querida, os talentos que Ele nos deu. O que Ele quer? Que nós concentramos, e utilizamos os talentos que Ele já nos concedeu. Para isso eu preciso o quê? Ter clareza dos talentos que eu já recebi dele. Que bom ter você aqui, minha querida, seja bem-vinda. Então vamos pensar, clarificar um pouquinho mais, que é tanto
né, tentar servir a Deus de modo que conflitante com a sua forma é como ser um peixe fora d'água. Lembra que ontem, nos capítulos anteriores, a gente está falando sobre a forma de cada um, que nós somos constituídos e nós somos únicos. Então, cada um tem a sua forma. Vamos tentar um pouquinho, né? Então, se eu estou fora da minha forma, a maioria das vezes eu não consigo produzir, eu não consigo ser, viver, realizar aquilo pelo qual eu fui preparado para realizar. E por isso que é muito frustrante para a maioria das pessoas, porque os resultados são limitados. Também é um desperdício de tempo, e de talento e de energia quando estamos fora. Seja bem-vinda, Ilana, linda da tia. Que bom ter você aqui. Então vamos clarificar um pouquinho mais. Tá. O melhor uso, né, é servir a Deus de acordo com a nossa formação. Então, por isso, nós precisamos, você precisa, se ainda você não descobriu, qual é a sua forma. E aprender a aceitá-la e apreciá-la para depois desenvolver o seu potencial máximo. Porque como que eu vou desenvolver algo que eu não conheço? E quando, né, o conhecendo é conhecimento mesmo, entender, aceitar que é assim, que não tem comparativo com outras pessoas, eu sou única, exclusiva, e Deus fez e jogou a forma fora, ponto final. Esta é a verdade. Então hoje a gente vai estar conversando, trazendo uma clareza maior para você entender, para você descobrir, se você ainda não descobriu, qual é a sua forma. Vamos pensar a partir do que diz lá em Efésios 5,17, que diz assim, ó: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. E a maioria de nós vamos vivendo a vida de forma aleatória, muitas vezes, sem conhecer o propósito pelo qual nós estamos aqui. E é por isso que existe muita gente infeliz, muita gente fora de viver o propósito. Então, se você está realmente interessado em querer conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida, fique aqui comigo, né? Fique aqui que você vai começar a entender. A partir de hoje, aliás, se você está comigo desde o início, desde no primeiro dia a gente já vem trazendo essa informação. A gente não, né? O Rick organizou e eu estou aqui refletindo, né, essa organização que ele fez desse conteúdo para clarificar o propósito de todos. Então, vamos entender, né? Como que a gente começa, como que a gente entende um pouco mais. Agora a gente está entrando assim na parte bem mais específica. A primeira coisa que você vai fazer, se você tem interesse nisso, é avaliar seus dons e habilidades. Como que eu avalio isso? Já foi dado umas dicas ontem, antes de ontem, mas vamos hoje procurar ser um pouquinho mais específica, né? Você precisa olhar, descobrir quais são os seus talentos, aquilo que você faz com muita facilidade, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você não se cansa de fazer, não fica entediado. Isso faz parte dos seus dons e habilidades. Veja o que está escrito lá em Romanos, o que Paulo, olha como Paulo já aconselhou os romanos, e hoje é cada um de nós que ele diz assim, ó: procurem fazer um juízo correto de suas capacidades, ou seja, observar, ver se é aquilo mesmo ou não é. Então, agora pensa aqui comigo. Você precisa começar a pensar, eu quero descobrir a verdade. Não só buscar elogios para satisfazer o ego. Porque dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmadas por outras pessoas.
Então, se você pensa ter talento para ensinar ou para cantar, e ninguém mais concorda, imagina. Né? Não é isso. Teu talento deve ser outro. As pessoas de fora confirmam pra gente, né? Por exemplo, se você quer saber se você tem o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro e ver. Se ninguém estiver seguindo, você não é líder. Por isso que muitas vezes a maioria das pessoas se frustram, porque querem ser uma coisa que ela não tem habilidade para ser. Claro que dá para aprimorar, estudar, a gente deve fazer isso. Mas às vezes a gente está forçando a abrir uma porta, seguir um caminho que não dá, não é aquele caminho. Então, para você descobrir isso, você precisa fazer a seguinte pergunta, aliás, mais de uma, né? Em que situações pude ver os frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Pensa ali. Em que situações você foi bem sucedido? Então, se nessas duas coisas já para você começar a entender os dons espirituais, né? É bom fazer uma lista das habilidades para você entender o que você lembra. Eu sou bom nisso, naquilo, né? Relacione, escreva, isso ajuda bastante a clarificar. Tá. Feito isso, lembrando que isso não é padrão. Vou te explicar um pouquinho mais, né? Então, pensa que as tuas habilidades não são exclusivas tuas. Tu tens as tuas habilidades, o outro tem as habilidades dele. Vamos pensar aqui, vamos pensar um pouquinho mais para a gente entender. Não existe, né? Não existe. Vamos pensar, em primeiro lugar, elas são padronizadas para você, não para o outro. Não dá para eu olhar para o outro e achar que tem que ser igual. As nossas são exclusivas, caráter exclusivo. Segundo lugar, não existe definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará o quê? Uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as probabilidades de se manifestarem características de vários dons. Vamos entender um pouco mais. Por exemplo, você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando a algum ministério em virtude da sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. Tá confuso? Vamos clarificar, vamos mais à frente. Então, a melhor maneira de você descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho, de ministério, de ambientes, para você entender, lembrar desde a tua juventude, né? Se você é um pouco mais velho, se você tinha o dom do ensino, porque é algo que, de repente, você não havia observado isso ainda. Então, somente depois de aceitar alguns convites, né, para palestrar, se você quer saber se o dom, você vai descobrir se isso realmente é um dom, uma facilidade. Se você foi capacitado para isso ou não. Vamos adiante, entendendo aqui, né? Como que a gente vai clarificando. Hoje, a partir de hoje, a gente vai começar a ser mais específico para entender. Hoje, o que é que você faz hoje? Com muita facilidade. O que você faz, você se sente muito bem fazendo o que você faz. Já está fazendo isso, servindo outras pessoas? Ou ainda, porque a gente só descobre servindo. Porque, na verdade, assim, a maioria de nós, todos nós possuímos dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhecemos porque nunca colocamos à prova. Nunca fizemos efetivamente, nunca praticamos. Por isso é importante que a partir de hoje você comece a tentar coisas que você nunca fez anteriormente para descobrir.
né? Não importa a idade que você tem. Você pode já começar a pôr em prática isso para descobrir. Se você desconfia, se você tem dúvidas, será que eu tenho essa habilidade? Começa a praticar e você vai saber. São essas outras pessoas que vão te dar o feedback dizendo se você é bom nisso ou não é. Então, na verdade, assim, o que nós não podemos é esconder os nossos dons. Então, a gente tem que, se você quer testar, será? Eu gosto de cantar, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, gosto de trabalhar em público, então isso me dá prazer, isso é bom. Entende isso? Eu gosto de tocar instrumento, eu gosto de organizar a casa, organizar as coisas. Essas são as habilidades. Isso que a gente vai ficar descobrindo. Você precisa olhar, levar em consideração o seu coração e a sua personalidade. Paulo aconselha: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu, e dedique total atenção a ela. Está lá em Gálatas 6:4. Mais uma vez, é proveitoso ouvir comentários de quem o conhece melhor, para entender. Se você está querendo estar nesse processo a partir de hoje, querer descobrir, comece a fazer perguntas a você mesmo. O que realmente mais gosto de fazer? Em que momentos me sinto mais ativo, mais vivo? Que tipo de rotina, né? Será que eu gosto de rotina ou não gosto? Que tipo de trabalho, atividade que eu estou fazendo no momento e perco a noção do tempo? Isso é você seguir, né? Você está no caminho. Será que eu sou racional ou emocional? Do que eu gosto mais? De competir ou de cooperar? Isso vai ajudar quando você conhecer seus traços de caráter. Isso ajuda bastante também. Se conhecer um pouco mais. Outra coisa importante é examinar as suas experiências e extrair lições já aprendidas. Então, para isso, você vai analisar a sua vida e pense como ela a formou. Quais foram as experiências que você já viveu? Por exemplo, Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Enquanto eles estavam, os 40 anos ali, quando já estavam prontos para ir para a terra prometida, né, onde que Deus pediu para Moisés passar umas orientações, que é no livro de Deuteronômio 11:12, que ele começou a explicar, preparar ainda mais os que sobraram, né? As pessoas mais jovens. Então vamos lá. Por quê? Paulo ficou preocupado com a possibilidade dos cristãos da Galácia terem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. E ele disse, lá em Gálatas 3:4, todas as suas experiências foram desperdiçadas? Eu espero que não. É a mesma coisa nossa, está dizendo hoje para nós. Não importa a idade que você tem, você já tem experiência. Então, para você clarificar, então, entender qual é o propósito, porque Deus te colocou aqui essas perguntas. Então, não é raro a gente perceber o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto vivemos essas experiências. Quando Jesus lavou os pés de Pedro, olha o que ele disse: você não compreende agora o que estou fazendo a você? Mais tarde, porém, entenderá. Está lá em João 13. Então, somente um retrospecto, compreendemos como Deus planejou, um problema para o bem. Quando você passa pelo problema, você viveu esse problema. Você não fugiu dele. E aí, no futuro, você vai perceber. Hoje eu vejo quanta coisa que eu vivi e que hoje me serve de base para ser terapeuta, para ser mentora de microempresários.
por conta das experiências que eu já vivi. Porque extrair lições das experiências leva tempo. E é importante que você reserve, por exemplo, o final de semana para você, tipo, um retiro de análise de vida. Para pensar, escrever, né? Para você descobrir, se você quer realmente descobrir, né, o que Deus, o que experiências você já viveu que contribui para o teu crescimento hoje. Então precisa aceitar e desfrutar a forma que você veio para esse mundo. Quem é você? Autoconhecimento, identidade. Então, porque Deus sabe, sempre soube, porque foi Ele que nos criou, sabe o que é melhor para você. Quem és tu? O homem para discutires com Deus? Olha só que está lá em Romanos 9:20, diz assim: acaso pode a obra dizer ao artífice, por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar a sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil. Tu entendeu isso? Leia lá Romanos 9:20. A sua forma, meu querido, a forma que Deus te criou, foi determinada soberanamente por Deus para o propósito dele. Então, você não deve se ressentir ou rejeitá-lo. Em vez de tentar tomar uma outra forma, né, querer ser outra pessoa, nós precisamos o quê? Acelerar a forma que Deus confiou somente para mim e para você, no jeito de ser. Cristo concedeu aptidões especiais para cada um de nós. E nos capítulos anteriores a gente falou de não ter inveja, de não querer ser como o outro. Lá em Efésios 4:7, diz assim: Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico propósito de dons. Então, parte da aceitação da sua forma está no reconhecimento de nossas limitações. Ninguém é bom em tudo o que faz. E ninguém é chamado para fazer tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que o seu chamado não era para realizar tudo. Ele compreendeu que o seu chamado era o quê? Para se concentrar no ministério específico para o qual Deus havia formado. Está lá em Gálatas 2:7-8. Então ele diz, nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. Está lá em 2 Coríntios 10:13. Então, a palavra limite faz referência a quem? Ao fato de Deus haver destinado cada um de nós para um campo, uma esfera de serviço. Então, sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos estender nosso ministério acima das capacidades que Deus nos deu, experimentamos o quê? O estresse, a doença, o desconforto, a infelicidade. Então, a mesma coisa, como uma corrida para cada competidor, ele recebe a sua raia, né? Corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Já está lá em Hebreus 12:1 falando isso. Não sinta inveja de correr da raia ao lado. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Ponto. Para isso tem que saber. O corredor precisa saber qual raia ele vai. A mesma coisa é eu e você. Se eu não souber, não conhecer os dons e talentos, as habilidades que eu tenho e utilizá-las, eu vou estar utilizando as dos outros e com isso eu não vou conseguir realizar o que precisa ser realizado. Por quê? Porque Deus quer que você tenha prazer na forma que Ele lhe deu. Olha o que a Bíblia diz. Esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará
a satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Gálatas 6:4. Por quê? Porque o Satanás ele vai tentar roubar de cada um de nós a alegria do serviço de duas formas. Tentando a gente comparar o meu ministério com o ministério do outro, olha só. E induzindo a nos adaptar o nosso ministério às expectativas dos outros. Ambas são armadilhas mortais e irão nos distrair do serviço tal como definido por Deus. Toda vez que começar a perder a alegria no exercício do seu ministério, verifique se uma dessas tentações é a causa. Está entendendo isso? Olha o que a Bíblia adverte já. Em jamais nos compararmos com os outros. Faça bem o seu trabalho e então terá algo de que se orgulhar. Mas não se preocupe com os outros. Está lá em Gálatas 6:4. Tá, vamos pensar assim. Como que eu faço isso? Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar sua forma, o seu ministério e até os resultados do seu trabalho com o de qualquer outro. Primeira razão. Você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor do que o seu. E isso irá desencorajá-lo. Então, você vai fazer o teu da melhor forma que puder. Nada de se comparar com os outros, se compara com você mesmo. A segunda razão. Você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você. E correrá o risco de se tornar arrogante. Então, ambas atitudes são prejudiciais ao seu trabalho, que vai roubar o quê? A tua alegria, a tua satisfação. Aliás, inclusive, a clareza de que você está no caminho certo. Então, Paulo afirma que é tolice nos compararmos com os outros. Olha o que ele diz lá em 2 Coríntios 10:12, ele diz assim, ó, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Então, a paráfrase da parte final desse versículo diz, com toda essa comparação, medição e competição, eles se desviaram totalmente do que é importante. Entendeu isso? Então, como que vai acontecer? Você descobrirá que pessoas que não compreenderam sua forma vão criticá-lo e tentar forçá-lo a trabalhar da maneira que eles imaginam ser correta. O que tu faz? Ignora-os. Paulo, por exemplo, tinha que lidar constantemente com os críticos que não compreendiam seu trabalho e denegriam a sua imagem. Qual era a resposta que Paulo dava sempre? Evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. Ponto. 1 Coríntios 10:12 e 18, tá escrito isso. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi sua recusa a ser distraído por críticas ou por comparações de seu ministério. Com o quê? Com as das outras pessoas e por debates contraproducentes sobre seu trabalho. Então, preste atenção. Se a tua vida é infrutífera, não importa quem me enaltece. Se a minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Então, conhecendo a sua forma, segue em frente, porque as críticas virão com certeza. Então, a outra questão, que nós precisamos estar sempre desenvolvendo a nossa forma. Como?
A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concede. Então devemos cultivar o quê? Nossos dons e habilidades, manter o nosso coração em chama, desenvolver o nosso caráter e nossa personalidade precisa o quê? Nós precisamos desenvolver a nossa personalidade e também ampliar as nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Olha o que Paulo recomenda aos crentes de Filipos. Continuem crescendo em conhecimento e em entendimento. Ô, minha irmãzinha, que bom ter você aqui, minha querida. Lá, Filipenses 1:9, né? E Paulo também relembra Timóteo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. E é isso que a gente tem que lembrar sempre. Como se Paulo estivesse ali falando para nós todos os dias. Mantenha viva a chama do dom de Deus que existe em você, que está em você. Porque você é o único, exclusivo. É só contigo, é só você que tem esse dom. É só você que tem essa capacidade. É só você que foi escolhido para fazer isso. Porque se nós não exercitarmos os músculos, o que vai acontecer? Nossos músculos, nosso corpo físico, eles atrofiam. Eles vão enfraquecendo e acabam atrofiando. De igual modo, se não utilizarmos as habilidades que Deus nos deu, o que vai acontecer? Nós nos perdemos. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar essa verdade. Lembra da parábola dos talentos? Então, quando ele se referiu ao servo que falhou em utilizar seu único talento, aquele é o que começa e falou. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Era 5, 3 e 1. O de 5 multiplicou por 10. O 3 multiplicou e o que tinha 1, o que ele fez? Ele enterrou. Então, lá em Mateus 25, 28, tem a parábola. 25 começa a parábola, a parábola dos talentos. Então, você quer se aprofundar um pouquinho mais, leia lá. Então, nós precisamos usar a nossa habilidade, a habilidade que Deus nos deu, para aumentá-la. Olha o que Paulo também, né, advertiu a Timóteo. Não deixe de usar suas aptidões que Deus lhe deu. Ponha essas aptidões em ação. Praticar. É o que ele diz para nós hoje. Que aptidões que a gente ainda não está usando. Então pense, qualquer aptidão que Deus deu, né, tenha sido concedida a você, elas podem ser ampliadas e desenvolvidas de que forma? Pela prática. Quando eu começo a praticar. Por exemplo, se você, né, tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudos, avaliações e práticas, um bom professor pode tornar-se um professor melhor e, com o tempo, um professor mestre. Né? O que nós não podemos é nos acomodar com os dons desenvolvidos pela metade. Precisamos nos esforçar e aprender o máximo possível. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter o que se envergonhar. Essa era uma advertência, uma orientação de Paulo para Timóteo. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. Então, a gente precisa ter clareza para quem a gente está trabalhando. Sempre para Deus. Só que Deus quer que façamos para o outro. Então, no céu, nós vamos servir Deus para sempre. Mas esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno. De que forma?
praticando na esfera terrena. Estamos aqui para isso, para praticar. Como que os atletas se preparam para a Olimpíada? Eles continuam treinando para o grande dia todos os dias. O atleta olímpico, seja bem-vinda, o atleta olímpico, ele não vai lá e se prepara só na véspera, não. Ele fica anos se preparando. E conosco é assim. Deus quer que nós praticamos agora nossas habilidades, dons e talentos para depois servi-lo no céu. Então, isso é uma forma de estar nos preparando. Eu espero ter ficado claro para você tenha compreendido, que Deus merece o melhor de mim e de você. E para você entender melhor, clarificar o seu propósito, é só seguir as dicas de hoje aqui. Então, se você quer refletir um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, lá 2 Timóteo 2,15 diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado em quê? Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então pense o seguinte, qual é a maneira de usar o que Deus me concedeu? Lembra que nós precisamos praticar. Para isso eu preciso descobrir qual é a minha forma e agir de acordo com a minha forma. E a minha forma é única. E quem me deu essa forma foi quem? Deus. Para quem que ele me deu essa forma? Para eu cumprir o propósito dele aqui neste planeta. De que forma? Servindo ao meu próximo, praticando. E esse é o jeito de servir ao Pai aqui, neste planeta, nessa geração, neste lugar que você está, com as pessoas com quem você convive, o ambiente que você está. Certo, meus queridos, minhas queridas? Gratidão enorme pela tua presença. Sou grata ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por me conceder a oportunidade de estar aqui mais um dia falando com você, para você. E a palavra diz que é o Espírito que convence, então se você chegou até aqui, é porque você já está querendo entender, querendo realmente clarificar qual é o teu propósito. E se o propósito pelo qual Deus nos colocou aqui. E se você está comigo até agora, continue. Porque nós estamos indo para a reta final e aí vem mais especificamente as informações para você clarificar qual é o propósito de Deus para a sua vida e viver o próximo ano de forma mais focada naquilo pelo qual Deus te trouxe aqui. E para isso, então, você vai pensando, exercício, analise quais são, procura ver. Você sente no teu coração quais são as habilidades, talentos, o que você é bom em fazer. E você não precisou estudar para isso, você estuda para se aperfeiçoar. Se você tem uma facilidade em se comunicar e falar em público, muitas vezes precisa melhorar a oratória, fazer um curso, falar mais. E as pessoas têm que te dar o feedback dizendo, você é boa nisso, porque se não dão, você está no caminho errado. Entendeu? Um beijo no teu coração, fica na presença do Senhor. E amanhã nós temos mais um capítulo. Amanhã a gente vai estar se aprofundando um pouquinho mais. Então, se você ficou curioso, quer entender um pouco mais, aqui já vai ser mais específico. Como agem os verdadeiros servos. Se você já está praticando, quer entender melhor, venha comigo amanhã. Amanhã também, mais ou menos nesse horário, a partir das 18, às vezes um pouco mais cedo ou mais tarde. Mas a princípio eu não estou com horário definido por conta de outros compromissos. Tá bom, minhas queridas, meus queridos? Fique na presença do Senhor e deixe
Deixa o que tu ouviu, ouça novamente aqui, trabalhar na sua mente para descer no seu coração e para o Espírito Santo te convencer da verdade. Beijo, beijo. Até amanhã.